Boa tarde, pessoal. Bom, então a gente vai trabalhar o tema nesse final de semana, a parte da embriologia humana, ok? Então, apostos aí. Na medida do possível, quem está trabalhando aqui na sala, na aula, vocês vão trazendo as perguntas, tá? Que sempre que for possível vai estar respondendo aqui com esse bate-papo. Então, vamos começar aqui. Bom, primeiramente, só um pequeno conceito acerca da embriologia, né? A embriologia, ela vai ser uma parte das ciências biológicas que vai abranger quem? O desenvolvimento embrionário, que envolve desde a fecundação até o nascimento do indivíduo. Então, no caso da embriologia é esse. Puxando um pouquinho a brasa aqui para a embriologia humana, a gente vai ter quem? A gente vai ter a embriologia dividida em duas partes, o chamado período embrionário e o chamado também o período fetal, ok? O período embrionário, ele vai da fecundação até a 8ª semana, e o período fetal, ele vai da 9ª semana até o nascimento, ok? Bom, então como eu falei para vocês, né, esse período embrionário, esse momento embrionário que vem da concepção até a 8ª semana, ele vai estar caracterizado por quem? Pela formação dos folhetos embrionários e também pelas etapas clássicas da embriologia, que vai de quê? Da segmentação, né, que vai a formação da mórula, blástula, gástula e neurula, ok? E também dessa formação dos folhetos clássicos, né, que é a ectoderma, a endoderma e a mesoderma, tá ok? Que é o chamado período embrionário. Já o período fetal, como falei, ele vai da 9ª até o nascimento, que vai em torno da 38ª semana. O que se vai ter é a maturação, né, dos tecidos, né, já diferenciados. Ou seja, a ectoderme já formando quem? O seu grupo de tecidos, como por exemplo epitelial, nervoso e algumas glândulas. Né, a mesoderme formando o tecido conjuntivo, né, e a endoderme formando quem? Revestimentos internos, tá, aqui do nosso organismo. E aí, no caso, essa fase vai ser a fase de mais de quem? Mais de desenvolvimento e maturação dessas peças. Tudo bem? Então, só para a gente se situar nessa parte da chamada embriologia humana. Bom, mas para falar de embriologia humana, é necessário também que nós tenhamos somente uma breve revisão das estruturas que deram origem quem? Ao zigoto, que são quem? Os gametas. No caso, né, a gametogênese, que é exatamente o processo de formação dos gametas, você vai ter, obviamente, a diferença da espermatogênese, que é a formação dos gametas masculinos, no caso o espermatozoide, e a ovulogênese, né, que vai ser a formação dos gametas femininos, né, que no caso vai ser quem? Vai ser o chamado popularmente óvulo, mas o termo mais adequado é ovócito 2, ok? Muito bem, então começando na chamada espermatogênese, você observe aí que a espermatogênese, ela começa, de fato, na puberdade masculina, onde você vai ter, né, a multiplicação das células chamadas de espermatogônias, para que depois essas espermatogônias elas possam sofrer os processos de quem? De mitoses e meioses, até culminar na diferenciação e formar-se quem? O espermatozoide, ok? Lembrando que essas estruturas elas vão ocorrer aonde? Vão ocorrer na região dos testículos, né, especificamente dos chamados túbulos seminíferos, onde ocorre quem? Essa formação dos gametas, ok? Bom, a espermatogênese, ela tem um processo claramente quantitativo. O que eu quero dizer com isso? É que para cada espermatogônia, ou seja, para cada espermatócito, né, diploide, você vai ter a formação de 4 espermatozoides, ok? Então, é um processo que você vai estar gerando milhões de gametas. Esses gametas, eles vão sofrer no final uma diferenciação,
que vão formar quem? O que nós chamamos de fato o espermatozoide. E ele divide-se esse processo em 4 etapas. Primeiramente a multiplicação, que também é chamado de período germinativo, onde as células, os espermatozoides, os espermatócitos, melhor dizendo, vão estar sofrendo sucessivas divisões. E depois você vai ter o período do crescimento, onde a espermatogônia ela vai estar sofrendo uma retenção de nutrientes, formando o que nós chamamos de espermatócito 1. Esse espermatócito 1, então, vai passar na fase de maturação. O que significa? Ele vai sofrer uma primeira divisão de meiose, formando o que nós chamamos de espermatócito 2. E depois ele vai sofrer uma segunda divisão, certo? Formando Formando as espermátides. Essas espermátides, geneticamente, elas já são viáveis à fecundação. Entretanto, como são células ainda muito pesadas e indiferenciadas, elas não vão efetivar tal processo. Por quê? Porque as espermátides elas vão sofrer uma espermiogênese ou uma citodiferenciação. O que eu quero dizer com isso? Essas células elas vão sofrer uma transformação, certo? Uma perda de citoplasma, a formação do flagelo, uma multiplicação de mitocôndrias que vai formar o espermatozoide assim caracterizado, ok? Então você vai ter esse processo. Então o processo é intensamente quantitativo. Bom, então aí você observe, só para a gente dar uma revisada, né, que o local da espermatogênese vai ser nos túbulos seminíferos, que fica na região dos testículos. Nesses túbulos seminíferos você vai ter as células ao redor, né? Você tem as espermatogônias entrando em processo de mitose, e essas espermatogônias vão formar o chamado, né, o espermatócito 1. Tá certo? Esse espermatócito ele vai estar maturado e depois vai sofrer o quê? Vai começar a sofrer divisão meiótica. Esse espermatócito 1, na primeira divisão meiótica, forma o espermatócito 2. E na segunda divisão meiótica, esse espermatócito 2 vai formar as espermátides. Essas espermátides depois vão sofrer uma diferenciação e vão formar os espermatozoides, que serão liberados para o interior desse tubo e depois serão conduzidos para uma outra estrutura conhecida como epidídimo, para que depois eles possam ser liberados numa eventual ejaculação, ok? Então vamos passar agora para a ovulogênese. Bom, já a ovulogênese, ela é um processo que é francamente qualitativo. Ou seja, antes, na espermatogênese, o que você tinha era um processo em quantidade. Produz milhões de espermatozoides. Na ovulogênese, nós vamos ter aqui no final apenas 400 a 500 gametas viáveis à fecundação em toda a vida fértil da mulher. Enquanto que o homem produz milhões de gametas, a mulher produz algumas centenas e pronto. Agora, por que essa tamanha diferença? Essa diferença se dá porque é o gameta feminino que será fecundado. Ele que vai servir de base para a formação da célula ovo ou zigoto e que ele vai dar origem à formação de uma nova vida. Ok? Então, no momento da concepção, no momento da fecundação, a arquitetura celular será 100% feminina, para depois ser complementada com material genético masculino, ok? Então, é por isso que é um processo claramente qualitativo, ok? E que no caso as etapas clássicas seria a multiplicação das ovogônias, o crescimento, né, do ovócito 1, né, e a maturação para a formação do ovócito 2, ok? Vamos lá. Bom, só para você ter uma noção como um processo é extremamente qualitativo. No 5º mês de vida intrauterina, a mulher tem algo em torno de 5 a 7 milhões de ovogônias.
No nascimento, essas ovogônias elas vão se reduzir a 2 milhões de ovócitos, 1. Na puberdade, caracterizado pelo primeiro ciclo menstrual, chamado de menarca, a redução vai ser apenas para 300 mil ovócitos, 1. Ok? Que em média, nessa menarca, 15 a 20 ovócitos desses vão amadurecer por mês. Ao ponto que ao longo da vida fértil, são 400 a 500 ovócitos viáveis à fecundação, que nós chamamos tradicionalmente de quê? De óvulo, tá certo? Então, se você pegar esse valor de 400 a 500 e dividir pelo 12, você vai ter uma estimativa de anos de vida fértil que a mulher possui, ok? Isso explica muita coisa. Por exemplo, por que uma gravidez muito precoce ou uma gravidez muito tardia pode gerar filhos com alterações cromossômicas? Porque na gravidez muito precoce pode existir alguns ovócitos que não sofreram uma disjunção legal. E na gravidez muito tardia, como esses gametas ficam muito expostos durante toda a vida da mulher, eles estão passíveis também a sofrer algum tipo de dano. Ok? Então, são 400 a 500 ovócitos, né, em toda a vida fértil. Normalmente, um apenas é liberado a cada ciclo menstrual. Normalmente. Ok? Podemos prosseguir? Então vamos lá, bola para frente. Bom, então aí você vê que no período germinativo, né, as células diploide, elas estão sofrendo sucessivas mitoses, tá certo? Isso aí começa no 5º mês de vida intrauterino e para mais ou menos lá no nascimento, ok? Opa, muito obrigado. Aí depois, né, quando para, o que acontece? Ele vai estar em processo de maturação, desde o nascimento até próximo à puberdade. Nessa proximidade da puberdade, aí o ovócito 1, ele começa a entrar em processo de meiose. Nessa meiose, irão formar o ovócito 2, certo? E vai formar o corpúsculo polar. Olha só o processo sendo qualitativo. Ele vai desprezar uma célula haploide, que é o corpúsculo polar, e vai permitir somente um outro gameta, outra estrutura, que é o ovócito 2. Que depois desse ovócito 2 vai sofrer uma segunda divisão meiótica, que ela vai ser interrompida, certo? No processo chamado de anáfase 2. Esse processo recebe o nome de dictióteno, que só irá ser concluído quando houver fecundação, ok? E aí você vai ter o quê? A formação dos corpos polares restantes, que serão desprezados. Bom, a menstruação vai ter por volta de que idade? Isso aí depende muito da menarca. Vamos considerar uma menarca, a puberdade começando por volta dos 11 anos, tá? Então, por volta dos 11 anos, se você fazer um cálculo rápido de 35 anos de vida fértil, mais ou menos, eu acho que até por volta dos 50 anos, talvez, por aí, essa faixa. É aquele negócio que eu falei para vocês, você pega o valor de 400 a 500, divide por 12. Né? Dividindo aqui rapidamente 400 por 12, daria Dá 200 por 6, dá 33,3, né? 35 anos. E 500 por 12 daria o quê? Daria algo em torno de 250 por 6, daria algo em torno de 43 anos, mais ou menos. Então você pega esse valor de 11 anos e soma aos 33. Então daria o quê? Daria 44 a 54 anos que começaria a faixa da menopausa. Então não existe um valor preciso, mas o limite mais ou menos até em torno de 55 anos, 60 anos, essa faixa. É que é difícil falar porque hoje, né, a gente fala um valor X, mas de repente existem tratamentos que aparecem mulheres grávidas com 60 anos. Né, teve um caso de uma romena com 65 anos, ela conseguiu ter um filho.
Entendeu? Mas foi por estimulação hormonal, gamete, tudo isso. Essa parte. Então é uma faixa no caso. Então acho que até os 50 anos não começa a ter esse processo. Ok? Ovários micropolicísticos. Minha Nossa Senhora. Olha, se vai chover, pergunta. Depois eu falo sobre o ovário micropolicístico, tá certo? Prometo. Até o momento certo. Boa. A partir de que idade é considerada uma gravidez tardia? Bom, segundo a literatura, já considera uma gravidez um tanto quanto de risco após os 40 anos. Os 40 anos já é uma gravidez, né, que já inspira muitos cuidados. Mas hoje a medicina tem avançado muito essa questão dessa questão, tá certo? Antes era em torno de 35 anos, né, mas hoje a partir dos 40 anos já é uma gravidez que inspira mais cuidados. Tá ok? Vou guardar aqui e vou responder cada uma delas, tá certo? Oi? Por que precisa de mais cuidado? Primeiramente a questão da amplitude hormonal, né? Também tem a questão também que a mulher, ela vai ter que ter o quê? Um sistema cardiovascular muito bom, capacidade respiratória, ela vai ter que ter uma questão da produção, né, de hemácias, né, para suprir uma demanda muito alta de oxigênio, vai ter a questão dos corticoides, certo? Vai ter todo esse aspecto, tá? E para isso, no caso, uma boa gestação, é importante que? Importante aquele preparo da alimentação, né, o pré-natal, toda aquela questão daquela assistência mesmo. Tá? Então, após os 40 anos, né, o corpo ele começa a modificar, tá certo? Mas um bom pré-natal já vai ajudar bastante essa parte. Sim, a partir de 50 anos já é considerada uma gravidez de risco, sem dúvida. Vasectomia, né? Vou só pegar aqui rapidamente. Vasectomia é o seguinte, só botar aqui numa imagem que eu acho que vai ajudar bastante. Aqui, pronto. A vasectomia consiste num corte e sutura de uns canais que ligam o epidídimo ao ducto ejaculatório. Esses canais são chamados canais deferentes. São tubos que vão conduzir os espermatozoides, que irão se misturar com o líquido da próstata e o líquido, né, que é liberado pelas vesículas seminais, tá? Para formar quem? Para compor o sêmen. Então, na vasectomia, você está bloqueando a passagem de espermatozoides em direção a quem? Em direção ao ducto ejaculatório. Que no caso, na vasectomia, não vai interromper o processo da ejaculação, porque a ejaculação vai estar ligada ao quê? Ligada com a questão da próstata e vesículas seminais. O que acontece na vasectomia é que vai ocorrer uma ejaculação sem espermatozoides, ok? Então é uma intervenção cirúrgica que o homem faz, anestesia, não sei se é peridual ou é local, que se trabalha, certo? Corta e sutura, tá? Não há uma perda de potência, essa questão, tá? É reversível? Sim, ela é reversível, mas a cada ano que passa, a chance da reversão ela vai diminuir. É por isso que existe todo um protocolo da medicina, né, para fazer um processo desse. Tem que ter no mínimo 2 filhos, tem que ser mais de 35 anos de idade. O médico ele tenta exaustivamente a pessoa desistir do processo, que é todo um protocolo que o Conselho Regional Federal de Medicina, né, orienta. Bom, porque há mudanças bruscas no humor da mulher no período menstrual. Isso aí tem a ver com a questão da oscilação hormonal, tá certo? A oscilação hormonal é que vai gerar essa situação. Então, por exemplo, no ciclo menstrual, existe um período que o nível de estrógeno e progesterona vai estar muito alto. É o que o pessoal conhece como tensão pré-menstrual. Tá? E esse hormônio em alto grau, ele realmente vai afetar o humor da mulher, que vai oscilar na profunda depressão a mais extrema euforia, passando por quem? Por picos de agressividade. Então é um processo que é perfeitamente normal. Os homens, né, eles têm que ter o quê? Uma boa dose de paciência. E pronto, é compreender essa situação. E uma coisa que jamais deve ser feita é perguntar se a mulher está de TPM.
A não ser que a pessoa não tenha amor próprio à vida, né? Aí se fizer isso aí, Ave Maria. Ok? E na gestação também acontece isso. No período gestacional, como esses hormônios têm um nível muito alto, né? Ele acaba também afetando o humor da mulher. É por isso que a mulher gestante fica mais sensível. Boa, a menopausa. A menopausa é um período, né, que começa a aparecer um ciclo menstrual irregular, né, a partir dos 44 anos, 45 anos de idade. É que vai depender muito da menarquia. Então o ciclo começa a ficar irregular, né? Começa a ter o quê? Começa a ter uma oscilação de temperatura do corpo por conta da relação com a tireoide, tá certo? Começa a ter um ressecamento, tá? Uma redução da produção de lubrificantes no meio vaginal, tá certo? A menopausa tem tudo a ver com essa questão. Agora, o ponto mais preocupante da menopausa é na questão de que há uma depressão óssea muito forte. Então a mulher, quando ela começa a entrar na menopausa, ela começa a perder densidade óssea. Então ela fica mais susceptível a casos de fraturas, tá? E a fratura demora mais a se recuperar. Então na menopausa inspira muito cuidado nessa parte. É por isso que muitos médicos orientam a terapia de reposição hormonal somado à atividade física, para reforçar não só a musculatura, mas também a estrutura esquelética. Ok? Essa pergunta todo mundo faz. Por que toda mulher sente cólica? Tem algumas mulheres que sentem cólica na menstruação e outras não sentem. Bom, eu não sei se existe karma em vidas passadas, tá? Mas existe realmente essa questão. Isso tem a ver com a amplitude hormonal mesmo. As mulheres que têm uma amplitude hormonal maior do que as outras estão diretamente ligadas ao quê? A ser mais sensível à dor da cólica menstrual do que as outras. E existe realmente cólica menstrual. Esse negócio de dizer que é incômodo é intriga da oposição, tá? Então você vê que na imagem, né, que o ovário, ele tá o quê? Ele vai estar com os óvulos dentro de folículos, aptos para quê? Para que eles sejam rompidos e liberados. Ok? Então, quando a mulher atinge, né, já a capacidade de gerar filhos, ela vai ter o quê? Ela vai ter vários folículos nos seus ovários. Bom, aí vem a questão dos ovários micropolicísticos. O que é isso? São vários folículos ali presentes que eles não conseguem ser rompidos no processo da ovulação. É por isso que uma das principais características do ovário micropolicístico é o ciclo menstrual irregular, ok? E uma das características do ovário micropolicístico é que quando ocorre a ovulação, a amplitude hormonal é astronômica. E que também vai caracterizar o quê? Uma outra característica associada, que vai ser quem? Vai ser um fluxo menstrual mais forte e mais duradouro, caracterizando o que? A chamada endometriose. É por isso que endometriose e ovários micropolicísticos, eles andam muito juntos, por essa situação. Nesses casos, muitos médicos ginecologistas orientam que essas mulheres que têm ovários micropolicísticos, elas façam uso de alguns anticoncepcionais de via oral para reduzir a quantidade de ovários micropolicísticos e que assim ela consiga regular o seu ciclo menstrual. Ok? Então, tem a ver com esse ponto. Então, acho que eu respondi a de ovários micropolicísticos. Vamos falar da fecundação. Daqui a pouco eu respondo, tá, gente? Só para a gente não se perder aqui na aula. Bom, a fecundação da espécie humana é uma fecundação do tipo interna, ok? Ela vai ocorrer exatamente lá no terço distal da tuba uterina, ou seja, na ampola próxima ao ovário. Normalmente é somente um gameta feminino que é fecundado, mas caso que haja uma poliovulação, pode ter mais de um gameta fecundado. Aí, no caso, obviamente, vão ter a formação dos chamados gêmeos fraternos, que daqui a pouquinho eu vou comentar com vocês, tá certo? Bom, na ejaculação, apenas 300 a 500 espermatozoides chegam aptos para fazer o processo da fecundação. E, obviamente, apenas um consegue efetivar essa fecundação. Marcelo Henrique, pode entrar mais de um?
Pode. Não é frequente, mas pode. Quando isso acontece? Bom, apenas um vai efetivar a formação do zigoto. O outro vai ser o quê? Vai ser descartado. Normalmente é assim. É claro que existe casos que são mais exceções à regra. Mas normalmente é assim. Quando entram dois espermatozoides, apenas um vai efetivar a fecundação e o outro vai ser o quê? Vai ser descartado. Ok? Então você vai ter nessa característica da fecundação. Bom, como eu falei para vocês, a fecundação ela acontece aonde? Nessa ampola, né, da sua imagem aí à direita, da tuba uterina, ok? Essa ampola aí, tá certo? Que é o terço distal da tuba. Então a fecundação acontece aí. Uma vez fecundado, essa estrutura vai levar em torno de 9 a 11 dias até chegar à parede do útero. Quando leva de 9 a 11 dias até chegar à parede do útero, já vai chegar na forma de quê? Já vai chegar na forma de blastocisto. Então, quando ele vai fixar-se na parede do útero, você já tem quem? Já vai ter uma estrutura já em estágio já avançado em termos da embriologia. Ok? Aí tem dois tipos de contraceptivos que, à luz da ciência e à luz jurídica, não é considerado aborto, mas à luz da religião, né, e da religiosidade é considerado aborto. Quem estou falando? Estou falando do dispositivo intrauterino e também o contraceptivo de emergência, também chamado de pílula do dia seguinte. Primeiro, o DIU, né, que é o dispositivo intrauterino, ele vai estimular, né, o útero a produzir substâncias que vai impedir a fixação da estrutura fecundada, do concepto. Assim, vai acontecer fecundação, vai a formação do zigoto, vai ter a formação de mórula e de blastocisto. E quando ele vai parar na parede do útero, ele não para, ele vai ser quem? Descartado. Ah, professor, por que não é considerado como aborto? Porque juridicamente só vai ser considerado aborto quando há um desenvolvimento da estrutura do tecido nervoso, do sistema nervoso. Ou seja, houve uma discussão no Supremo Tribunal, né, sobre a questão de células tronco embrionárias. E aí houve um consenso que só poderia considerar como vida, né, se tivesse a formação de tecido nervoso. Usaram uma teoria, né, que se há a morte cerebral, né, deverá também existir o nascimento cerebral. Então, como não tem ainda a formação do tecido nervoso, juridicamente não é considerado quem? Um embrião protegido pelas leis brasileiras, não é considerado como cidadão brasileiro. É por isso que o DIU ainda é aceito no mercado e não é considerado como aborto, juridicamente falando, tá certo? Ok? E a pílula do dia seguinte, o que ela vem a ser isso? A pílula do dia seguinte é nada mais nada menos do que doses cavalares de hormônios estrogênicos e principalmente progesterona, cujo objetivo é o quê? É forçar uma menstruação. Então, por exemplo, a pessoa ela teve uma relação, mas ela suspeita que ela possa estar no período fértil. Então, ela tem até 3 dias para tomar essa pílula do dia seguinte, que são doses horríveis, né, de contraceptivo, para que ela possa ter o quê? O pico hormonal e estimular quem há a menstruação. Ok? Então, caso ela tenha tido uma fecundação, né, geralmente por volta de 9 a 11 dias, ela vai ter o quê? O fluxo menstrual bem forte, que vai o quê? Vai liberar o endométrio e possivelmente uma estrutura fecundada. Ok? É por isso que também ela, para a religião, é considerada como aborto. Tá certo? Porque tem casos que um casal, um deles são estéreis. Não, gente, a esterilidade tem vários fatores. Tá? Pode ser tanto no sexo masculino, o homem é considerado estéril quando ele, por ejaculação, libera menos do que 100 milhões de espermatozoides. Então ele é considerado estéril por conta de baixa quantidade de espermatozoides.
ok? Caso de mulher estéril, a mulher às vezes é estéril quando ela tem o quê? Dificuldade, né, de ovular, pode acontecer uma situação dessa. Pode ocorrer também, não uma esterilidade, mas sim uma dificuldade de sustentar uma gestação. A posição do útero, ele está numa uma angulação que propicia a interrupção da gravidez. Não por vontade da mulher, mas só que por uma questão da posição do útero. Ok? Então tem vários casos da esterilidade. 50 anos de gravidez, sem saber, pois estava com a laqueatura das trompas. Mas abortei, não entendi. Bom, existem casos de laqueaduras a qual uma das tubas elas não foi devidamente suturada e que pode ter ocorrido que o espermatozoide conseguiu atravessar o local onde foi feita a sutura. Pode existir casos assim. Então isso depende muito da técnica que foi feita, a laqueadura. Professor, o que é uma laqueadura de trompas? Bom, a laqueadura de trompas consiste na cisão e sutura. Existe casos que só faz o quê? Apenas uma sutura. Tá ok? Então pode ter ocorrido uma situação dessa. E por que abortou? Talvez pela questão da idade mesmo, né? Que dificultou a manutenção da gestação. Infelizmente. Outro dia saiu no jornal de uma mulher que tinha 70 anos de idade engravidou de... Boa. Uma mulher, uma septagenária, né? 70 anos de idade, teve o caso de uma gestação e o caso de gêmeos. Possivelmente, esse caso foi o quê? Ela foi estimulada hormonalmente a ovular, ou então retiraram-se quem? Retiraram os óvulos, fizeram a fecundação in vitro e implantaram embriões na sua barriga, no seu útero. E quando se faz esse tipo de implante, não se implanta só um embrião, implanta-se 2, 3 ou 4. Pode ter ocorrido que 2 tiveram o quê? O seu desenvolvimento. Tá ok? E um caso desse é possivelmente uma reprodução assistida. Mioma uterino, isso é outra história para falar. Né? O mioma, gente, uterino é o seguinte, é uma formação de células displásicas. Geralmente o mioma, ele tende a ser benigno, mas se existe histórico da família, casos de neoplasia, pode ocorrer miomas malignos, tá certo? Nesses casos, sempre se recomenda a retirada do útero e, depende do caso, depende do médico, também a retirada de ovário. É o que nós chamamos de histerectomia, tá certo? Uma mulher só engravida no momento que os ovários estão maduros, após a menstruação. Uma criança de 10, 11 anos, por que ela engravida? Olha, pode ser que ela venha engravidar porque ela está tendo uma puberdade precoce e está começando a ter a ovulação, tá certo? Mas essa ovulação, ela realmente vai estar acompanhando com a menarquia, com os primeiros ciclos menstruais. Né? Existe hoje puberdades, né, que surge até com 6 anos de idade. É absurdo, mas existe casos assim. É a puberdade muito precoce, tá ok? Então, ela com 10 anos, 11 anos, ela pode estar tendo o quê? Nos primeiros ciclos menstruais e ter tido essa puberdade, essa ovulação, ok? Então cada caso é um caso, gente. Isso aqui não é matemática, é uma coisa assim, cada mulher é um universo, cada ser humano é um universo, tá certo? Essa parte aqui. É por isso que esses programas tipo da Discovery, NetGeo, fazem tanto sucesso. Porque pegam vários casos raros e agrupam num programa. Porque são eventos assim raríssimos a acontecer.